Olá! Na aula anterior, mostramos um exemplo de reconhecimento de padrões em imagens. Nesta aula, vamos mostrar o uso das redes neurais para análise de sentimento. O link para o Colab se encontra na descrição do vídeo. A análise de sentimento é uma sub-área da linguística computacional que pode ser considerada como o estudo computacional de sentimentos, opiniões e emoções expressas em forma de texto. De modo geral, o objetivo é avaliar um determinado texto procurando as emoções predominantes, e não o significado de seu conteúdo. A análise de sentimento possui diversas aplicações interessantes. Por exemplo, as empresas podem avaliar a receptividade de seus produtos por parte dos clientes. Políticos podem avaliar tendências de votação. E analistas, em geral, podem avaliar o comportamento do público em relação a determinados temas. O objetivo é basicamente classificar o texto em função da emoção mais proeminente. A classificação pode ser binária, tal como positivo ou negativo, gostou ou não gostou, recomendo ou não recomendo. Ou pode ser multimodal, tal como ótimo, bom, médio, ruim e péssimo. No nosso exemplo, treinaremos uma rede neural para identificar se um review feito para um hotel é positivo ou negativo. Para realizar esse treinamento, usaremos um dataset gerado a partir de um subconjunto de reviews, postado no site TripAdvisor. Esse dataset foi criado por Souza, Oliveira, Andrade e Moreira em 2018. O dataset é importado de um repositório no GitHub. Importamos tanto as avaliações como a classificação associada como mostrado na tela. As avaliações feitas na língua portuguesa estão classificadas como positivas, negativas ou neutras, de acordo com as estrelas atribuídas pelos próprios autores dos comentários. Existem várias incoerências, tais como comentários positivos para 1 ou 2 estrelas, e 5 estrelas para comentários negativos. De qualquer forma, é uma base interessante para demonstrar a aplicação. Note que os reviews estão na forma de sequência de palavras em português. No entanto, as redes neurais trabalham com entradas numéricas, variando de 0 a 1. Precisamos, então, realizar algumas transformações para codificar os reviews de forma que fiquem adequadas a servirem como entrada em uma rede neural. Para fazer essas transformações, usaremos dois frameworks, muito utilizados na área de processamento de linguagem natural. O NLTK, que é a sigla para Natural Language Toolkit, e o framework Space. O NLTK será usado para removermos as palavras que não possuem grande influência no sentimento, tais como pronomes e preposições, também chamadas de stop words. Também será utilizado para remover palavras pouco frequentes. O Space será utilizado para colocar as palavras em seu formato mais básico, sem inflexões, ou seja, o formato de dicionário, também chamado de lema. Isso tudo será feito para diminuir o tamanho do vocabulário, e com isso, reduzir o número de parâmetros da rede. Mas para que o Space funcione para a língua portuguesa, é preciso realizar o comando de shell mostrado aqui, antes de realizar a importação. Após a importação, é preciso carregar o modelo por meio do comando spaceload. Também, é preciso baixar a lista de stop words em português. Para facilitar as transformações, iremos definir algumas funções auxiliares. A função formato lema recebe uma linha de review e usa o framework Space para colocar cada palavra no formato de lema. A função processa linha recebe uma linha de review e usa o framework NLTK para retirar as stop words. Além disso, retira as palavras com menos de 3 caracteres em maiores ou igual a 30. Retira também os números. A função retira -frec recebe toda a base e usa o framework NLTK para retirar as palavras que ocorrem menos de 5 vezes. Nesse trecho de código, lemos os arquivos baixados e inicializamos as variáveis que serão utilizadas. Nesse trecho de código, tratamos o conjunto de dados usando as funções previamente definidas. Aproveitamos também para eliminarmos os reviews classificados como neutros. Também aproveitamos para limitar o número de reviews positivos em 5.000, tornando o dataset mais balanceado, uma vez que no dataset original, existem muito mais reviews positivos que negativos. Após o tratamento realizado, temos sentenças mais padronizadas.
Aqui podemos ver uma review original, e a mesma review após o tratamento. No entanto, ainda precisamos codificar essa sentença na forma de números. Como fazer isso? Existem diversas formas de se fazer isso, descritas na literatura. Por exemplo, podemos atribuir um número real distinto para cada palavra do vocabulário. Podemos também atribuir um vetor de n números reais para cada palavra, onde este vetor indica a posição da palavra em um espaço n-dimensional. Essa técnica de vetorização é muito usada em aprendizado profundo aplicado ao processamento de linguagem natural. Essa forma de codificação é chamada de word embedding. A terceira forma que iremos discutir foi a que adotamos nesse exemplo. Nesse caso, associamos a cada palavra do vocabulário um índice. Então, cada review que for servir de entrada será codificada em um vetor de 0 e 1s, do tamanho do vocabulário da seguinte forma. Se a palavra existir no review, a posição no vetor correspondente ao índice será 1. Caso contrário, será 0. Veja que essa codificação não leva em consideração a posição da palavra e nem o número de repetições. Importa apenas se a palavra ocorre na sentença. Essa abordagem é chamada de Bag of Words, e pode ser problemática para algumas aplicações, mas ainda assim, no caso de análise de sentimentos, pode produzir resultados interessantes. No nosso exemplo, o vocabulário, após os tratamentos realizados, tem o tamanho de 3.270 palavras. Então, precisamos de um vetor deste tamanho para servir de entrada. Notamos aqui a importância de limitar o tamanho do vocabulário. Para facilitar a codificação do dataset na forma one-hot, vamos criar a função codifica_sent, que recebe o corpus e o vocabulário e retorna uma matriz, onde cada linha é um review, codificado na forma one-hot. O trecho de código exibido mostra como obtemos o vocabulário do dataset, transformando a lista de palavras em um conjunto, do inglês set, para eliminar repetições, e usando a função sorted. O trecho de código exibido mostra como separamos o conjunto de dados em conjunto de treinamento com 90% e em conjunto de teste com 10% de reviews. O trecho de código exibido mostra a criação do modelo. Usamos uma camada escondida com 1024 neurônios. Aplicamos também a regularização L1, que é adequada para dados esparsos, como é o caso. Como a saída deve ser 0 ou 1, a função de perda é a entropia cruzada binária. Novamente, o treinamento é realizado por meio da execução do método fit do modelo criado. Passamos como argumento o conjunto de treinamento e os valores esperados, assim como os dados para validação. Passamos também o tamanho do batch, que no caso é de 10 exemplos por vez para cada ajuste. Passamos o número de épocas, que no caso foram 100. E finalmente passamos um indicador do nível de verbosidade que o treinamento irá imprimir na tela. A execução do método retorna dados sobre o histórico de treinamento, que estamos capturando na variável history que iremos utilizar para a plotagem. Não vamos mostrar aqui os códigos da avaliação e de plotagem dos resultados, uma vez que são os mesmos do exemplo anterior. Os gráficos mostram a evolução da acurácia e do erro ao longo das épocas. Os gráficos são exibidos, tanto para o conjunto de treinamento em vermelho, como para o conjunto de teste em azul. Podemos ver que o erro evolui decaindo em direção ao zero, chegando a 2,81. Também é possível ver que a acurácia melhora, passando 97%. Uma vez treinado, o modelo pode ser usado para avaliar o sentimento de sentenças que não constam no dataset. Para isso, usamos o método predict. No exemplo, a primeira sentença foi avaliada como positiva e a segunda como negativa, como esperado. Então, chegamos ao final de nossa aula e ao final de nosso curso. Esperamos que o curso tenha sido proveitoso e que os conhecimentos aqui adquiridos possam ser úteis em sua carreira profissional. Fique atento para novos conteúdos relacionados. Uma continuação interessante para esse curso seria um curso de redes profundas ou de processamento de linguagem natural. Até lá e um abraço!